Olá, boa tarde. Como vocês estão? Eu sou a Zingéria, sou professora aqui da PUC e a gente hoje vai estar falando na mesa Entrar na Roda com dois intelectuais relevantes aqui no campo da encruzilhada, no campo de Exu. São dois intelectuais com muito conteúdo para trazer e nos instigar a refletir sobre essa infância exusíaca. Vou aqui só ler as mini-bios, porque isso é protocolar, né? Então, primeiro será o Luiz Rufino apresentar com a fala Guerrilha Brincante. A mini-bio é pedagogo, doutor em educação pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com pós-doutorado em Relações Étnico-Raciais pelo Centro Federal de Educação Tecnológica, Cefet, professor da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a FEBEF, e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas, também da UERJ. Publicações recentes: Flecha no Tempo, com Luiz Antônio Simas, Pedagogias da Encruzilhada, que é o meu predileto, eu tinha que ter trazido para você autografar, esse mole, e Vence Demanda, Educação e Descolonização. Após a fala do professor Rufino, Luiz Rufino, vai ser o professor Renato Nogueira com o título Exu, a Infância e o Tempo. A mini-bio do professor Renato é professor de filosofia do Departamento de Educação e Sociedade e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua como pesquisador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, coordena o grupo de pesquisa Afroperspectivas, Saberes e Infâncias, é escritor e tem realizado pesquisas que articulam filosofia, educação, neurociência e antropologia. Publicou, dentre outros livros, Ensino de Filosofia e a Lei 10.639, que é um livro de referência para quem estuda relações étnico-raciais. Também publicou Porque Amamos, o que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor. E o mais recente, O que é o luto, o que os mitos e as filosofias entendem a morte e a dor da perda. A gente vai começar então pelo Luiz Rufino, tem 20 minutos, fica à vontade. Está ligado já. Tá. Estão me ouvindo, gente? Não sei. Vê se está aqui. Aqui está aceso, ó. Acho que agora foi? Agora vai. Alô? Agora está bacana. Deixa eu só ajeitar aqui que eu sou... Pronto, agora tá legal. Gente, boa tarde, tudo bom? Primeiramente, queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Falar da minha alegria de estar aqui com o Asa, pessoa que eu admiro, acompanho, mas estamos tendo a oportunidade de fisicamente estar juntos hoje. E Renato, uma pessoa que eu tenho profunda amizade, carinho, já conheço e enredo prosa há muito tempo. Então, até aqui falei, Renato deve começar primeiro, que ele deve falar de Exu. E a última vez que a gente esteve junto, a gente nada mais nada menos porque estava numa mesa com o Martim da Vila. Foi, né? Martim da Vila. Olha só que bacana, Martim da Vila cantor. Foi um caramba, naquele dia foi bacana. Mas eu vou falar algumas coisas para vocês aqui, na verdade são ponteiros. Né? Eu vou lançar alguns pontos de prosa, e também pensando num diálogo com o Renato, e aí a gente depois abre para bater papo, de forma super bagunçada, no melhor sentido da coisa. Em 2021, eu escrevi um livro chamado Vence Demanda, Educação e Descolonização. Estava ali naquele encalacramento da pandemia, a gente com essa coisa capturada por tela e tal, e eu tenho me dedicado a pensar basicamente o problema da crítica ao colonialismo na interface com a educação. Então, as pesquisas que eu tenho feito, elas têm acolhido essa grande produção, né, de pensamento, que não é uma produção que se dá recentemente, né? A gente parte de um princípio que a crítica ao colonialismo, ela emerge na instância do próprio acontecimento colonial, né, como um paradigma de terror, né? Então eu até brinco, falo que muitas vezes
há uma preocupação um tanto quanto de definição semântica dessa crítica, mas se você for levar em consideração as pernadas, as pedradas, as pragas conjuradas que foram lançadas desde o primeiro momento, a gente tem um arcabouço, né, de repertórios políticos, éticos, estéticos que confluem com essa chamada crítica. Agora, obviamente, há um pensador que marca, talvez, e talvez seja a principal orientação dos estudos que eu tenho feito, que é o Frantz Fanon, né? Que, de uma certa forma, ele identifica para a gente, dá uma contribuição muito grande, de que o colonialismo ele tem uma identidade política que, por mais que ele negaceie, essa identidade ela é inalienável, porque ela se expande na sua face única, que é o terror, que é a violência. Então, colonização é, antes de qualquer coisa, a instalação de uma guerra, né? É uma intervenção militar e a permanência, a inscrição de uma política de terror e de uma ampla ação de produção de assassinatos. E aí a gente parte de uma questão, né? Sendo violência, ela institui uma lógica. O que não dá conta da gente acreditar que mesmo com as ditas independências, a colonização ela tenha cessado, né? Então ela se inscreve para a gente como um contínuo de terror, de violência, o que nos dá conta de, até esse exato momento, por estarmos diante da guerra colonial, estarmos a produzir uma crítica que convoca a emergência de práticas de descolonização, ou como a gente queira chamar, contracoloniais, decoloniais, enfim, não é essa questão aqui. Mas me interessa muito pensar nos termos fanonianos, de que a descolonização ela se dá primeiramente no reconhecimento dessa política permanente de produção, de humilhação, antes de tudo, produção de desvio existencial. Porque muitas vezes a gente acha que a última etapa da guerra colonial é matar, é assassinar, e não é, nos termos do Fanon, vai além disso, né? E aí o que eu tenho pensado, né, e nesse ensaio, é um ensaio na Guerrilha Brincante, eu vou levantar uma bola ali para pensar com uma galera, é que a gente vai identificando nesse escopo de uma crítica ao colonialismo uma série de grupos, de presenças, de práticas de saber que até os dias de hoje permanecem vitimadas por essa lógica. E eu tenho identificado que há ainda uma ausência, dentro dessa própria chamada crítica ao colonialismo, de algo que enfoque as crianças como um grupo vitimado pela lógica colonial, né? Então é fundamental que a gente reconheça que a colonização, nas suas múltiplas formas de dominação e de produção de terror, de violência, ela aciona, né, repertórios direcionados às crianças, né? E eu acho que, nesse sentido, Renato, mesmo nas produções que ele tem, né, mais dedicadas a pensar o problema das crianças, da infância, ele nos ajuda a pensar que o projeto colonial, e aí o projeto moderno ocidental, ele é fundamentalmente um projeto de dominação adultocêntrica, né? Então ele se marca e ele se vigora numa política de obstinar uma humanidade que não contempla a experiência, a vibração, a corporeidade, a poética das crianças, né? E aí quando a gente diz que é um mundo adultocentrado, né? Eu também gosto de usar o termo adultizado, a gente está entendendo que há uma série de alterações dentro dessas ecologias, dessas formas, vou aqui parafrasear o grande bispo, orgânicas,
cosmológicas, em biointeração, que são arranjos comunitários, arranjos de políticas da presença, da existência, do saber, que vão identificando a diversidade como um fundamento da vida, da existência. E que, uma vez alterado, né, você, de uma certa forma, sofre profundamente um dano na saúde, no bem-estar, o que nos leva também para o caminho do desvio existencial, da morte, né? Não a morte como um duplo da vida, mas a morte como uma quebra exatamente dos ciclos vitais, né? E aí tem uma coisa que é interessante, as crianças têm uma sacada fantástica em relação ao problema colonial, que é exatamente responder com vida a um projeto de assassinato. E qual é essa resposta que as crianças dão? Elas brincam, né? Em tese, todos nós estamos aparelhados para brincar, mas a gente padece de um aquebrantamento da nossa existência que nos leva a acreditar que brincar não é coisa séria. Tanto que a gente invoca, né, essas narrativas no cotidiano para desautorizar essa força criativa e inventiva de mundo que é o brincar. Ah, eu não estou brincando, fulano, para de brincadeira, eu estou falando sério, né? Vê se cresce, né? Não tem essas coisas? Então isso tudo vai saltando no nosso cotidiano como um horizonte, né, de política cognitiva. É importante a gente considerar isso, né? E aí tem uma coisa que a gente precisa trazer para a interface da crítica ao colonialismo. E quando eu estou falando crítica ao colonialismo, eu estou falando também de uma crítica ao paradigma da raça, do racismo, né, da dicotomia humano-natureza, das estruturas heteropatriarcais. E a gente precisa questionar que a perda da brincadeira como uma condição matricial do ser, ela nos leva a uma condição de permanente desvio existencial. Entende? A gente não brinca para passar o tempo. A gente não brinca para fazer graça. A gente brinca porque brincar é uma condição da nossa existência, como diria o Ailton Krenak, em estado de plenitude. Porque esse estado de plenitude, ele é contrário a uma dimensão meramente utilitária da vida. Então a gente tem organizado a nossa vida numa métrica da produção, do consumo e do descarte. E brincar é exatamente descartar tempo produtivo para muita gente, né, que analisa isso de forma meramente utilitária. E aí a questão é o seguinte, o problema filosófico, vou tirar essa onda aqui, pedir licença ao Renato para tirar essa onda aqui. O problema filosófico qual que é? Por que, nessa altura do campeonato, nesse pau cantando na casa de Moca, por que brincar? Questão, pô. Porque na guerra instalada, por que vai brincar, né? E aí eu vou falar para vocês de duas formas. Primeiro é o que está lá desenhado no Guerrilha Brincante. Brincar, que a brincadeira invoca um reposicionamento do ser via corpo, afeto, memória, comunidade, partilha e o inacabamento dessa própria existência, né? Então, a brincadeira, a gente quando estuda, por exemplo, desenvolvimento infantil, a gente está muito atento a isso. A brincadeira é um eterno refazimento, um eterno ensaio dessa existência. E a gente considera algo que, por exemplo, uma criança em 10 anos, por exemplo, eu tenho filhos de 3 idades diferentes. Por exemplo, o meu filho de 10, ele brinca com o de 5. E quando ele brinca com o de 5, ele tem 10 anos, mas ele também tem 5 anos. Ele tem 6, 7. Isso está nele como uma condição de disponibilidade para a exploração dessa experiência do mundo, né? Então o primeiro ponto seria esse, a brincadeira como um reposicionamento do ser via corpo, afeto, memória, comunidade, partilha e inacabamento. A outra questão do porquê brincar
eu catei dos velhos. Olha só que interessante. Catei dos velhos, não foram as crianças que me deram, foram exatamente os velhos. E os velhos de um universo, de uma cultura chamada capoeira, capoeiragem. Né? Eu tenho estado nesse lugar fazendo algumas coisas há algum tempo, então os velhos me disseram o seguinte: não seja atrevido e nem desrespeitoso. Ou eles falam assim: não seja atrevido e nem desrespeitado. O que eu faço sorrindo, você não faz invocado. O que eu faço sorrindo, você não faz com um nível de tensão que, de uma certa forma, invocaria uma ideia de seriedade e de rigor para se resolver as coisas. Isso é uma máxima filosófica do universo da capoeira. Isso está presente no mundo da capoeira. Isso foi cantado por mestre Canjiquinha, por mestre Valdemar, inúmeros mestres do mundo da capoeira. Isso é cantado pelas crianças que brincam, né? A ideia da brincadeira como uma espécie de negaça, uma outra disponibilidade filosófica da capoeira, negaça. Ao contrário de uma sociedade extremamente do sim, como diz o Milton Han, da positividade, do excesso de produção, você negaceia, você atrasa o passo. Devagar também é pressa. Vai você primeiro, vai você, como vai? Vai você primeiro, eu vou depois. Então tem um tempo que é um tempo do velho, que, como o grande Antônio Bispo dos Santos nos chama, a atenção reside também na criança. Porque o velho é o que está mais próximo da criança, né? Nessa perspectiva, gerações avós, gerações netas, que fundamentam um ciclo da existência em início, meio e início. E aí tem uma coisa interessante, isso o bispo me falou, engraçado que o bispo me falou e para catar isso na memória da minha avó. Ele me falou isso, minha justa, avós já conviviam comigo num outro estado de presença, né? E ele falou assim: olha, Rufino, tem coisa que se aprende com vó que não se aprende com mãe e com pai. Eu aprendi com mãe Joana, vó, a mestre do bispo, e com o tio Norberto, tio avô, mestre do bispo, coisas que minha mãe e meu pai não me ensinou, né? E aí depois, quando nossos pais descobrem que a gente aprendeu coisa com os avós, é um drama, é complicado. Porque você dispõe um reposicionamento dessa relação comunitária, que é uma relação cíclica. Não à toa esse texto é um texto dedicado às crianças e às avós. E o bispo ele tem uma implicação mais profunda sobre essa ideia do velho e da criança. Que ele vai falar o seguinte: isso está atrelado à concepção, à crítica dele, à colonização como um projeto cosmofóbico, como ele chama, né? A cosmofobia seria essa recusa, esse medo, essa negação da relação com a diversidade. E o bispo vai falar o seguinte: a colonização, que é cosmofóbica, nos termos dele, ela é eurocristã, monoteísta. Renato conheceu bem o bispo, sabe que ele falava exatamente, ele gostava de trazer essas nomeações. Ele fala o seguinte: é um mundo muito estranho, porque tem pai que faz os filhos à sua imagem e semelhança, mas não tem avó. E eu nunca vi, o problema não é nem ter a mãe, o problema é não ter a avó, cara. Eu nunca vi uma sociedade, um mundo que seja possível sem ter a avó, né? E aí, quando ele brinca, não tem mãe, por quê? Porque a avó já carrega a mãe. E aí ele vai falar o seguinte: se a gente for olhar inúmeras tradições, vou usar novamente os termos dele para honrar a presença dele, afropindorâmicas, elas vão organizar narrativas explicativas de mundo pautada na avó, né? Então você vai pegar, por exemplo, os povos do Alto Rio Negro, né? Eles vão organizar a sua narrativa fundadora de mundo com base nas avós, que vão influenciar, por exemplo, a dispersão de grupos originários nessa própria região que a gente está. A Baía de Guanabara é lida como um lago de leite que foi abastecido dos seios da avó do mundo para alimentar os seus descendentes. A gente está na beira aqui, dá para ver, de um grande lago de leite.
né? E aí, tem uma coisa que eu vi muito isso, principalmente em Madureira, no quintal da tia Maria do Jogo. Um velho que se disponibiliza a estar com a criança, ele vibra um estado de ser criança, que é mantido, conjugado, dialogado por uma instância da brincadeira, que é uma instância de reposicionamento da memória comunitária. Então, para fechar a conversa e soprar esse vento para Renato chamar Exu para brincar nesse jogo, é o seguinte: esses capoeiras que eu contei, eles também definiram a ideia da capoeiragem como brinquedo de batalha. Eu acho isso belíssimo, porque é brinquedo, mas ao mesmo tempo disponibiliza uma atitude guerreira para disputar o mundo. Então, quando eu lanço meu corpo em disponibilidade a um repertório de ginga, de negaça, de compasso, de caçar vazio para inventar mundo, eu faço desde uma inscrição guerreira, também como uma reformulação terapêutica diante do trauma colonial incrustado e imposto. Esse é um ponto importante com o Fanon, para fechar com o Fanon. É guerra, é trauma. O trauma não se destraumatiza. Ele necessariamente precisa ser conduzido para uma elaboração. O que a brincadeira nos oportuniza é uma elaboração guerreira. Então é nesses termos, mais ou menos, que eu queria conversar com vocês. Obrigado, gente. Né? Eu pensei em várias coisas para perguntar. Eu faço isso depois. Renato, fica à vontade. Tá aqui, ó. Como é que é aqui, ó? Para poder botar de volta o slide dele. Isso acerta. Sim. Isso, apareceu na... Boa tarde, uma alegria estar aqui nesse momento, né? A equipe aqui da Letras, Rosana, obrigado pelo convite, Asa, uma querida amiga, Luiz, amigo querido, né? Luiz é um parceiro, um amigo que a gente tem em comum, né? A parceria com o Bispo, né? Nosso mestre Nego Bispo, então uma alegria, né? Esse bate-bola, né? Que o Bispo, mestre querido, né? E a gente estava, muitas vezes, no almoço do Bispo também, né? O almoço ali do Roça de Quilombo. Então, uma alegria estar aqui para a gente pensar junto a respeito desses temas, né? Acho que combina muito, né? O que o Luiz trouxe aqui agora, a gente vai pensar um pouco em torno disso. Eu trouxe perguntas para a gente falar de Exu, tempo e infância. Então, quando pensei na sinopse, eu pensei em falar tratar de quê, né? Eu vou trazer aqui Exu como um personagem filosófico, não, personagem conceitual. E acho que aqui é. E a partir disso vamos pensar algumas coisas, falar de brincadeira, falar de narrativa. Eu começo pedindo licença, né, a vocês, a ancestralidade e a futuridade, né, que é esse começo, meio e começo, e trazendo Exu como um personagem conceitual que está dentro do pensamento filosófico iorubano, e que especificamente tem relação com a boca, né, com a boca do mundo. Essa ideia de boca do mundo tem relação com a língua como a primeira parte do aparelho digestório, que é tanto aquele lugar que repousa o conhecimento do mundo. Então nós conhecemos a partir de uma percepção, de um cosmopaladar. Essa é a perspectiva iorubá, tá? As perspectivas, algumas perspectivas culturais, como ocidental, ela é muito mais cosmovisiva. O Aristóteles fala na metafísica que o sentido preferencial do ser humano é a visão. Está logo no livro 1 da metafísica, né? Que dentre os sentidos a visão é privilegiada. E a partir dessa formulação aristotélica que a gente fala em visão de mundo. Agora, com o Orumilá, a gente vai falar de paladar de mundo. E Exu é um personagem conceitual
que propõe justamente isso. A língua é, num registro, a fonte do conhecimento. Por isso nós falamos que ciclano é salgado, fulano é doce, naquele dia eu estava azeda, né? Isso é uma perspectiva urubá. E a gente também com a língua que nós falamos. Então tem esse registro, né? A língua é porta-voz da expressão do mundo e é o receptáculo da experiência do mundo. Então, não avançou, não dá. Não dá avanço, se tivesse avançado. Deixa eu pegar o... Se tivesse avançado, tá bom. Pegar o mouse. É só, eu acho que é só clicar mesmo, É. pra sair. É, me dá aqui que eu vou clicando, Rosana. É. Você não precisa ficar em pé desse lado. Sim. Se eu estivesse passando as imagens, geralmente eu vou na... Passando no computador só. O computador passa, mas... Porque aqui não foi. Aqui tá passando, né? Mas aqui tá passando. Vamos chamar o técnico. Então a gente vai caminhando. Eu coloco imagens, algumas imagens para poder ilustrar, né? Mas eu vou caminhando aqui. Pelo tempo, a gente poder desfrutar aqui do... passar o tempo. Então, eu tinha colocado uma imagem que talvez dê para vocês verem que é uma imagem de Exu, né? Uma imagem, até coloquei o Demerson D'Álvaro, né? No desfile, né? Do Exu, e falei dessa boca do mundo. O próximo ponto, vou falar dessas categorias, esses conceitos, tá? Exu, tempo, infância, depois fazer esse arranjo. Quando fala de tempo, uma perspectiva, muitas perspectivas culturais africanas, falar em África, continente africano, é falar em 492 povos distintos, 54 países, 55 segundo a União Africana, que inclui o Saara Ocidental, mas tem alguns elementos que atravessam todas essas culturas. Assim como a gente pode falar em cultura ocidental, e de alguma maneira a Europa do século XIV, século XV, não era a mesma coisa que a Escócia ou a Inglaterra, no século XV, XVI, mas tinham coisas em comuns, estruturas comuns, que permite que a gente possa falar de um contexto, uma atmosfera cultural ali que era semelhante. Dito isso, quando eu falar de tempo, nas tradições africanas, é frequente a gente pensar o tempo espiralado. A Leda Maria Martins fala sobre isso muito bem. O tempo espiralado, ele vai chegar naquilo que nos interessa nesse debate. É um tempo que não é linear, é um tempo em que passado, presente e futuro se misturam, não tem uma linearidade da modernidade ocidental. Que a modernidade vai instalar isso que a gente chama de uma linearidade, um tempo do avanço, um tempo do desenvolvimento. E esse tempo que não é do avanço, é do desenvolvimento, ele vai nos ajudar a pensar o conceito de infância. Eu vou pensar a infância aqui por três aspectos. Ou posso falar da infância, o caráter tridimensional da infância. A infância como noção, a infância como categoria, a infância como conceito. Que diferenças são essas? Quando eu falo em infância como noção, eu estou interessado em aspectos jurídicos, psicológicos e biológicos da infância. Que a gente pode pensar um aspecto jurídico. No Brasil, a infância ela vai até 12 anos incompleto, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente. Né? Segundo alguns marcadores, por exemplo, marcadores da enfermagem pediátrica ou da Sociedade Brasileira de Pediatria, a infância vai até 13 anos. Né? Até 13. Então tem 3 fases até 13 anos. E são marcadores. Do ponto de vista da categoria, infância como categoria, a gente está falando de um aspecto sócio-histórico, de uma experiência. Eu encontrei um amigo de infância aqui, o Marcos, né? Mesma geração que eu, e mesma idade, só que eu engano para cima, tenho barba branca, eu falo minha idade, o pessoal, caramba, só tem isso, porque é isso, eu aparento mais, então o pessoal falou, pô, caramba, né? E aí é isso, a gente teve experiências em comum. A gente viveu numa época, a gente passou pelos anos 80, a gente viu ali o Bozo, viu o show da Xuxa, viu coisas em comum, de uma atmosfera comum. Tem códigos sociolinguísticos que a gente compartilhou. Então, isso é falar da categoria infância. A gente entra, crianças que adentram, crianças que são socializadas no momento histórico e tem uma experiência de infância comum. Tudo bem? Então, noção, categoria. O conceito de infância é numa perspectiva mais filosófica,
é a infância não como uma fase da vida, mas a infância como um modo de habitar a existência. Então a infância é um modo de habitar a existência. A infância, neste sentido, pode ser percebida como uma forma de percepção e atuação na vida, um modo de lidar no mundo, um modo de experimentação da vida. E nesse sentido, a infância não é alguma coisa restrita apenas às crianças. Então, infância e criança não são sinônimos, né? E nesse caso, ficam ainda, enquanto conceito, elas ficam ainda mais distantes, tudo bem? Ficam mais distantes, ainda que as crianças habitem a infância com mais frequência, mas adultos também podem fazê-lo. Dito isso, eu trago um itam. Eu botei umas imagens, está muito bonita a imagem, eu acho. Porque eu realmente não faço as com imagem para poder ilustrar, poder... Oi? Vai. Desconectado a HDMI. É. Eu vou trazer eu vou passando os slides depois para vocês, coloquei umas frases também, um texto que a gente, até para a gente poder ler também, um textinho ali com relação com a infância. Tem um itam tradicional que diz: Exu matou um pássaro ontem com a pedra que arremessou hoje, né? Com a pedra que jogou hoje, Exu acertou ou matou um pássaro. O que isso nos diz? O que essa proposição, esse enunciado filosófico nos diz e como a gente pode relacioná-lo com a infância? Não se trata de voltar no tempo. Óbvio que tem ali uma performance de lançar pelo ombro esquerdo essa pedra, que do presente ela produz uma ação do passado. O que está em jogo é pensar sobre irreversibilidade. Ou seja, se numa certa perspectiva o tempo sempre caminha para frente, nesse contexto é como se a gente pudesse, numa ação da agora, revisitar o passado. Ou uma ação de agora, ela é capaz de intervir ou interferir no passado. Então foi isso que eu tinha colocado, coloquei essa imagem aqui, né? Um trecho de um texto falando dos sentidos, da audição, e pensando aqui com os sentidos, falando do sabor, né? Falando dos sabores ali. Na sequência, tem essa ideia de infância como uma noção biopsicossocial, né? E jurídica, infância como categoria geracional, por isso a gente fala desses marcadores sociológicos, geração X, geração Z, geração alfa, milênio, baby boomer, que viveu-se uma experiência de infância, num certo contexto histórico e cultural, né? É a categoria. E fala de conceito que é um modo de habitar, que é uma forma de lidar com a vida, lidar com o mundo. E o tempo, né? A questão do tempo tem justamente relação com o quê? O tempo tem relação com essa ideia de essa noção de espiralar. Não um tempo que vai para frente, é tempo que ele se encontra. E dito isso, esse tempo que se encontra, nós chegamos aqui nessa proposição filosófica. Matou um pássaro ontem com a pedra que arremessou hoje. Uma maneira de interpelar é que os acontecimentos do passado, seja um trauma que tem que ser elaborado, o Luiz traz isso, né, levantou a bola, eles não determinam necessariamente como será o futuro ou como deve ser o presente. Não devemos estar sequestrados pela violência do passado. É possível, é necessário um exercício de ressignificação. Então o que está dito por Exu é que é possível e necessário ressignificar. Quando atinge o que foi passado, significa que há uma nova abordagem para ser feita. Essa é uma primeira camada fundamental. Dito isso, dessa camada fundamental, qual a relação que nós temos com a infância? E aí, como a gente não combinou nada em Luiz, eu e Luiz não combinamos nada, mas qual a relação com a infância? Tem dois conceitos importantes que eu quero trazer: brincar e narrar.
né? Brincar tem relação, brincar e narrar tem relação com aquilo que é, do ponto de vista epistemológico, uma epistemologia iorubá, filosófica, tem a ver com gosto pela vida, o que define. Se a gente pode falar em enunciados verdadeiros e falsos, está chovendo agora em tal lugar, e eu constato que chove, esse enunciado é verdadeiro. Os enunciados que partem de uma perspectiva do cosmopaladar não é uma verificação, verificar, ver se está correto, mas se trata dos sabores, ou seja, gosto pela vida ou desgosto pela vida. Isso passa a ser os marcadores. A brincadeira e a narrativa, elas são possibilidades que elas, de alguma forma, almejam, é como nós podemos ter como baliza, não o que é verdadeiro ou falso exatamente, mas o que faz sentido na perspectiva de produção de um gosto pela vida. Em última instância, está em jogo aquilo que o bispo nos ensinou, que é um contexto mais cosmofílico ou um contexto mais cosmofóbico. Quando eu falo um contexto mais cosmofóbico, significa que a gente funciona muito, e aí, flertando com neurociência, flertando com um pouco da neurociência contemporânea, a gente pode falar naquelas emoções, aqueles afetos básicos, primitivos, alegria, tristeza, medo, nojo e raiva, que são respostas neurofisiológicas para o mundo exterior. Em contextos cosmofóbicos, o medo e a raiva funcionam muito intensamente, porque como o mundo é assustador e a perspectiva é de que tem pouco recurso para muito desejo, então, pensando na psicanálise também, tem pouca coisa que eu quero gozo, eu quero prazer, mas eu tenho o princípio de prazer de realidade, então um choque o tempo inteiro. Do ponto de vista geopolítico, significa tem alguns que têm recursos limitados e tem populações disputando recursos limitados. Como é que a gente se organiza? Os mais fortes têm que gerenciar o recurso, e, em última instância, significa monopólio da gestão dos recursos para a vida. Então, funcionar com medo e raiva é mais fácil. E a gente pode fazer exames de neuroimagem hoje, fazer testes e ver que alguns grupos funcionam mais com medo e com a raiva, que é o sequestro amidalar. Essa parte do cérebro, que é a amígdala cerebral, ela fica tinindo a 1000 por hora. Dito isso, o que está em jogo na brincadeira e ali nessa possibilidade de infância? Eu coloquei ali no texto, vou passar já para a gente poder conversar. Então, o Walter Korman para conversar, porque ele traz a ideia de milagre. Essa é uma ideia importante, a ideia de milagre ali, A infância é uma faculdade que nomeia o que não é. Essa infância como conceito, não como noção ou categoria. Ela nomeia alguma coisa que não é o que já foi. O que ela está dizendo? Eu vou, ao final, nas conclusões parciais com vocês. Milagre é a dimensão radical do mistério. Um acontecimento sem causa, uma ocorrência inesperada. A condição da infância nos convida para a experiência radical de não saber a causa das coisas. A infância é um modo de assumir que vivemos enlaçadas por mistério. Não sabemos como chegamos, nem o porquê de tudo que existe, apenas podemos brincar com o que temos e narrar o que aconteceu, o que imaginamos que acontecerá, o que talvez nunca virá a ser, e o que imaginamos com lágrimas e sorrisos. É a partir da infância como uma condição existencial privilegiada, da qual não devemos nos perder por completo, que narramos. Porque é impossível que habitemos ininterruptamente esse estado de infância. Afinal, existir também é corromper-se, isto é, adulterar-se, tornar-se adulto. Perder as forças que assumem o mistério, o milagre e o sentimento de gratidão pelo existir. A adultidade é quase inevitável. Ela significa justamente, tal como nos disse uma criança num trabalho de campo, aquilo que estraga o mundo. Brincar e narrar são possibilidades de acessar a infância e fazer aquilo que Exu fez, que Exu faz, que é recuperar aquilo que passou, transformar para tornar possível a futuridade. Isso estabeleceria um polidiálogo, que é a expressão do Bogob Ramose, para falar que quando fala em diálogo,
nós conversamos com seres da nossa espécie no tempo presente. Polidiálogo é uma categoria que o Mogol Ramose usa, e o Massolo, para dizer o seguinte: eu posso conversar com seres de outras espécies e que não estão no tempo presente, com ancestralidade, com a futuridade, que são vivos que não têm matéria ainda, vivos que já tiveram matéria. E outros seres, como diz Ayrton Krenak, como diz Jani Nunes, o rio, a cachoeira. Porque se eu converso com o rio, eu entendo que eu não posso mudar o curso desse rio. Porque se eu mudo o curso do rio, vou ter consequências climáticas em algum momento. Então, é nessa experiência de infancialização, que é diferente de infantilização, que talvez esteja guardada alguma possibilidade, alguma potência, para que a gente não separe a vida da sua maior inclinação, que é assumir o mistério. Então, é um pouco essa ideia que eu queria pensar com vocês, e deixo meus contatos. Se nós temos ou não disponível para assumir o mistério, talvez seja a única forma de a gente não ficar se matando nesse mundo. É sempre muito inspirador, né? Eu anotei muita coisa, mas eu vou inaugurar a rodada de perguntas com uma pergunta para os dois, e aí também, galera que quiser perguntar, a gente pode fazer uma rodada de 3, depois de 3, acho que funciona assim. Me chamou a atenção essa questão da adultização, né, da infância, que eu acho que é um dos pontos mais difíceis para lidar na contemporaneidade, no Brasil, né? A gente vive no mesmo país, não precisa exemplificar. E eu tenho uma filha de 6 anos, a Maria, a Renato conhece bem, e sempre me incomodou quando as pessoas chegam para ela e perguntam o que você vai ser quando crescer. Porque eu tenho a sensação de que essa é uma introdução numa adultização neoliberal. Porque a criança com 5, 6 anos vai ter que dar uma resposta neoliberal para a pergunta de um adulto. Né? Porque normalmente é médico, professor, sempre profissional e sempre introduzindo a ansiedade e o neoliberalismo na criança de 5 anos. É isso, gente, seriamente. Então, tendo essa noção, eu resolvi brincar e ensinei a minha filha a dar respostas abstratas. Então, quando alguém pergunta para ela o que você vai ser quando crescer, ela responde: arco-íris, árvore, sonho, trem, nuvem, né? E eu vi depois, lendo o Rufino, lendo o Renato, e também sendo aluna do Nego Bispo, muitas vezes, eu entendi que involuntariamente, conscientemente, naturalmente, o que eu estava fazendo ali era uma estratégia de ferramenta contra a adultização da minha filha de 6 anos. E a minha pergunta é justamente essa, né, para os dois, assim, que ferramentas a gente pode lançar a mão para que a gente possa, de alguma forma, frear, de alguma forma, retardar, né, desacelerar esse processo tão neoliberal e tão violento de adultizar crianças tão pequenas. Certo? Deixa essa pergunta. Alguém mais quer perguntar? Uma rodada, né? Acho que é bom uma rodada de 3 para perguntar, Rosana. Não, acho que Começa aí. Tá, então, vou ficar tímido. É que a gente assusta. Manuela, as orientando e salvando, gente. Adoro isso. Não, acho que não precisa. Precisa? Dá pra ouvir? Fica talvez de pé por causa da gravação. Tá. Por favor. Que vergonha. Eu queria perguntar também, nesse sentido que a Asa perguntou, mas como professora, porque eu sou professora de crianças e adolescentes, e o que a gente mais vê em sala de aula hoje é o cerceamento do brincar, né? Então as crianças, esses dias eu levei uma chamada porque os meus alunos estavam sentados no chão fazendo atividade em roda, e era para eles estarem sentados na cadeira. Então assim, queria pensar nessa perspectiva mesmo para a gente que trabalha com educação, né? Como que lida com isso dentro da escola? Porque a gente tem uma série de protocolos a cumprir e muitas vezes a gente também é cerceado, a gente também é privado de exercer a nossa brincadeira dentro da sala de aula com eles. Então é mais ou menos por aí. Mais uma? Muito tímida. Pode? Se você puder ficar de pé também, por favor.
Nossa, assim, sabe quando sua cabeça fica explodindo depois de ouvir uma fala? Porque eu pesquiso trauma e violência. E aí nesse lugar, eu sou doutoranda em Relações Internacionais aqui na PUC-Rio. E esse é um tipo de debate que não acontece tanto dentro das relações internacionais, e eu tenho pensado muito do lugar da criança na colonização, e o lugar da criança nesse mundo de violência e de conflito, de violência policial que a gente vive aqui no Rio de Janeiro. Então eu queria, não sei, perguntar também nesse sentido que a Asa falou, em termos de ferramenta que a gente pode pensar em um mundo cerceado, né? Em um mundo onde a criança também está no jugo desse policial colonial que o Fanon traz. Como que a gente pode pensar essas ferramentas brincantes para essa criança que está cerceada e que está tendo que lidar com uma restrição corporal mesmo de onde ela pode habitar, onde ela pode sair, onde ela pode brincar, sabe? Como que a gente lida com a infância nesse sentido? E a infância acho que foi muito bacana para mim também ouvir vocês falando sobre o brincar como ferramenta de elaboração, sabe, desses traumas e dessas questões, porque muitas vezes já são crianças pequenas confrontadas com isso. Enfim, muito obrigada. Rosana, Eu fiquei feliz de saber que você é das relações internacionais. Eu fiz muitas anotações, mas acho que precisa para gravar só Fala mais baixinho. Dá para ouvir? Agradecer muito, né? Enfim, vocês à mesa. Sou uma leitora assídua, né, de ambos, e os textos de vocês circulam muito, né? Tanto na graduação quanto na pós, né, nos cursos. Eu anotei uma coisa que o Rufino falou sobre a negaça, né? Uma dessas estratégias ou táticas, né, do criançar seria negaciar, atrasar o passo, ralentar o tempo. E fiquei pensando mesmo, né, que uma forma de ralentar o tempo, ou de ter uma outra experiência do tempo, tem a ver com esse convívio, esse vínculo entre velhos e crianças, né? Porque o velho anda em passo mais lento, mastiga mais devagar, né? E é uma experiência muito interessante, assim, a gente tem notícia de experimentos mesmo socioarquitetônicos, né, na Europa, na Inglaterra, em que as creches são posicionadas nos mesmos prédios do que os asilos, né? Portanto, há no cotidiano, né, da velhice em asilos e no cotidiano das crianças em creches, espaços mesmo físicos comuns, né, em que eles praticam atividades em comum, né? Então a criança da creche leva o velho até o banheiro, né, e volta e brinca, e o velho conta a história e brinca, né? Então eu fiquei pensando assim, na pergunta da Ásia também, né, quais as ferramentas, né, em termos de políticas, né, de bem-estar e de vínculo e de convívio, né, como a gente ainda precisa andar, né, para algum outro lugar. E que de fato me pareceu, né, que para a gente espiralar o tempo a gente podia pensar, né, nessas políticas públicas de aproximar mesmo os velhos e as crianças, não só no ambiente doméstico, as crianças com seus avós, mas no ambiente público, né, para onde esses velhos vão, né, quando saem do seu ambiente privado, e as crianças também. Então, assim, lembrei muito dessas experiências que têm me interessado muito, intergeracionais, que envolvem o pensamento do Estado, né, e uma política pública até no momento de construir espaços onde essas pessoas possam conviver, né. Agradeço também. A gente encerra aqui e abre uma nova rodada. Tem uma disputa ali para Aí a próxima primeira da próxima rodada, você também. Mas ouvindo a Rosana, só pedir para vocês trazerem o bispo, né? Porque o bispo fala muito sobre a necessidade daqueles que no início da vida convivam com aqueles que estão terminando essa jornada, né? E eu acho que eu não conheço a iniciativa da Inglaterra, mas eu acho que vai nessa direção. Então, se vocês puderem também relacionar com esse pensamento do bispo. O bispo meio que fala que os dois estão na mesma sintonia de tempo da existência, né? E se a gente for pensar na filosofia Lacongo, as crianças estão no amanhecer do sol e os idosos estão no entardecer do mesmo sol. Então, enfim, só para pedir para vocês trazerem que eles têm essa bagagem. Pode falar sobre isso. Quer falar? Pode começar.
começo aqui daqui a pouco. Tá, faz coisas Só que chutar primeiro. curtinhas. Não, eu não sei nem se eu dou conta de tudo, então já começo negaciando. Porque, na verdade, assim, eu estava ouvindo o Asa falando e aconteceu uma situação comigo que foi uma das situações que me ajudaram muito assim, a pensar algumas coisas. Virou até um texto para um livro chamado Arruaças, até com o Simas e com o Rafael Rodapulo. E uma vez eu estava com uma criança, pegar no fim da escola e tal, e sai aquela enxurrada de criança assim, escola pública, aquela pessoa que está tentando segurar, que causa e tal. E aí parou um moleque, cara, na minha frente assim, falou assim, ei, você, me diz uma coisa, eu já contei essa história, a gente já sabe, eu contei vários cantos aí. Você, me diz aí, quantos dedos na mão as onças têm? Obviamente eu não fazia ideia quantos dedos na mão a onça tinha. E fiquei profundamente encrencado com aquilo ali. E eu, na minha deselegância adulta, que não poderia dizer, eu não faço ideia quantos dedos na mão as onças têm, eu falei assim, olha, as onças não têm mãos, as onças têm patas. O moleque me olhou com a cara de decepção, de desprezo. Aí me olhou mesmo, assim, durou na minha cabeça muito tempo, mas foi rapidinho essas frações e tal, me olhou e falou assim, olha, você não entende absolutamente nada de onças. E eu fiquei com uma vergonha que eu já estava com o celular aqui pesquisando onça. Aí Celso Sanches, nosso amigo da Unirio biólogo, falou para mim que todos os felinos têm 5 dedos. Essa questão perturbada. E aí, é isso assim, o moleque queria que eu virasse onça. O que me salvou disso foi a Grande Rio, que ano passado veio comigo, o meu amigo Beto Mussa, meu destino é ser onça, aí eu transbordei um pouco isso. O moleque tinha uma pulsão tupinambá ali, cara. Ele queria que eu virasse onça. E que eu, aí ele podia ser onça também, ou ser outra coisa e tal. E aí esse olhar de decepção me disse assim, olha, você não tem corpo para jogar esse jogo. Você não disponibiliza corpo. Não falta arranjo para brincar. Esse foi o papo reto do moleque. E aí, foram duas questões assim que me mobilizaram muito. Foi essa conversa com esse moleque, uma vez uma conversa também com a menina, isso está lá no Vence Demanda, que a menina, eu fui entrevistado com uma criança. E aí ela fazia entrevista comigo na época da pandemia e tal, e ela falou assim, você é professor, né? E você é professor de quê? E eu fiquei com dificuldade de falar. Eu vou falar o quê? Eu sou professor de cultura local e global, meu departamento, minha disciplina vinculada à antropologia da educação, sei lá o quê. E ela, aquela coisa de criança, vibrante, você é professor de quê? Aí eu não respondi, ela já foi de matemática, português, história e tal. E o cara foi entrando numa sinuca de bico. Eu falei, cara, como é que eu vou responder essa menina? Eu falei, olha, eu sou professor aqui, eu dou aula para uma galera assim que está estudando para ser... Antes de eu acabar, ela falou assim, tu é professor de professor. Eu entendi tudo. Tu é professor de professor. Cara, tu que é professor de professor, tu vai me responder o negócio. Já que tu é professor de professor, como é que tu acha que devia ser a escola? Olha só. Eu falei, porra, e aí eu tenho esse negócio que acho que é meio da capoeira mesmo. Ela me deu uma sacaneada, eu quis dar uma sacaneada nela também. Eu falei assim, eu achar a escola... Aí eu já mandei de prima, eu falei, pra mim a escola tem 2 coisas que não pode faltar. Mas não é qualquer escola não, é a minha escola, a escola dos sonhos, tanto que eu deixo a escola dos sonhos. Ela falou, o que é? Eu falei, primeiro, a escola, ela tem que ser habitada não só por humanos. Aí ela, você está querendo dizer que agora a gente vai ter que estudar com alienígenas? Eu achei interessante a ideia do alienígena. Eu falei, não, exatamente. Mas, a gente pode estudar com bicho, com planta, com olho d'água, né? Já estou falando do bicho aí. Aí ela, tá. Aí ela não se convenceu muito. Falou, e a segunda? O que é a segunda questão que não pode faltar na tua escola? Eu falei, a gente precisa ter uma escola que
aprenda a fazer mais perguntas do que dar resposta. Ela falou assim, adorei essa escola. Adorei essa escola, sabe por quê? Porque todas as crianças fariam um maior sucesso nessa escola. E aí, eu acho que tem uma coisa que acho que Renato nos ajuda a pensar, Bispo, Ailton, mas a nossa amiga, a professora Leti Iba, da Unirio, ela também nos ajuda a pensar muito quando tange o problema que Mandela traz, do emparedamento. Eu tenho já há alguns anos conversado com a Leia, conversei até recentemente agora com a que ela fez. O problema é que o emparedamento não é somente físico, né? Tem um emparedamento cognitivo, tem um emparedamento existencial, né? Esse emparedamento cognitivo existencial viria ali no curso do que o professor Júlio César Tavares chama de uma espécie de blindagem cognitiva na constituição desse trauma colonial. E esse emparedamento, que é duplo, triplo, né, tem várias camadas, ele nos impede de acionar isso que Renato chama a atenção, desses vários tempos possíveis, né? E isso não está longe, sem sacanagem, gente, está longe de ser uma guerra perdida, entende? Por mais que exista isso, uma correlação de força muito desigual, há inúmeras produções, existências, relações que cultivam, tecem outras intimidades com outros tempos. Vou dar um exemplo pessoal. O meu filho mais novo tem 5 anos. Ele foi iniciado dentro do culto Aifá com 2 anos de idade. Quando ele é iniciado no culto, toda a iniciação Aifá você saca um Odu de Fá, que é uma espécie de um código genético existencial, né? Vamos brincar assim. Orumilá falava que ele era o mais velho da família, né? Que ele era o mais velho, que tinha mais tempo. Entretanto, esse tempo velho está comportado numa condição criança. Então, o recado para Orumilá é um recado de conselho de como os pais, que não necessariamente são tão velhos quanto ele, mas que nesse tempo são responsáveis pela condução da educação, do cuidado dele, irão tratar isso. Porque é muito possível isso vai, no ponto de vista prático, trazer uma espécie de choque, né? E aí, qual que é a sacação? Isso não é um problema individual, isso é um problema comunitário, entende? Isso não é um problema Luiz, que vou resolver, a companheira que vai resolver, é um problema comunitário. E quando eu chamo a atenção de comunidade, eu não estou falando comunidade como um arranjo meramente geopolítico, entende? É uma comunidade bioancestrálica, né? É uma comunidade em biointeração. O bispo é fantástico, cara. Assim, eu falo com muito carinho. E eu vi, por exemplo, o bispo falava muito bem do Renato. O bispo tinha uma coisa belíssima. Quem ele gostava, ele falava bem para todo mundo, e quem ele não gostava, ele também falava, né? Então isso é fantástico. Então, por exemplo, você estava num ambiente que alguém estava falando mal de você, ele pegava, te ligava, aqui ó, estava falando de você, fale com ele, no seu dia, fulano. E aí quem ele gostava, ele juntava, ele unia e tal. E o bispo, ele fez algo comigo, que ele fez com o Renato também, que ele adotou como neto, né? E isso ele fez com a galera. Eu brinco até, ele escreveu o texto com o Anderson, que ele roçou neto. Ele roçou neto, ele lavrou neto agora, recentemente, fez uma roça de netos. E aí ele fez uma coisa que botou todo mundo em diálogo para conversar. É isso, porra. Ele roçou, posso estar na roça de feijão fradinho, Renato tá na de milho, não sei onde, mas é tudo a roça, tá em relação. E aí tinha uma coisa que ele chamava a atenção, que eu acho que é belíssimo, né? Aí nessa história eu virei neto, o Renato virou neto, a galera virou neto. E quando eu virei neto, ele me ligou, e eu detesto atender telefone, principalmente quando é chamada de vídeo, e ele só ligava fazendo chamada de vídeo pra mim. E aí, mas com ele eu gostava e tal, eu tava na rua e tal, ele falou assim, eu só quero lhe fazer uma pergunta, tu quer ser filho ou quer ser neto? Aí eu já conhecia mais ou menos a Mandinga, aí ele falou assim, quero ser neto. Ele falou,
ótima escolha. Então tá bom, depois a gente conversa. Pá, desligou o telefone. E aí, o bispo fala um negócio que eu acho que é fantástico. Ele fala assim, me incomoda muito essa ideia do humano. Eu não sou humano. Eu sou lavrador, pescador, quilombola. Eu não sou humano, né? Me parece que tem uma dimensão desse drible que a gente precisa dar a essa fantasmagoria do terror, né? Que ela implica uma artimanha brincante, sacana no melhor sentido da palavra. Porque eles não têm corpo. Assim como eu não tive corpo para brincar, não tem. O corpo é uma espécie de maquinaria de guerra. É infantaria. Renato várias vezes falou isso belíssimamente sobre a questão do infante. A gente precisa lembrar que essa dimensão da infantaria no mundo colonial, ela tem um outro peso, que aí é o peso fanoniano, que está posto, que a colega chama a atenção. E aí a gente não consegue dispor, né? E eu acho que aí assim, a gente precisa pensar até mesmo nos limites das muito bem intencionadas propostas políticas, mas que são extremamente ocidentalizadas, que não alcançam isso, que tem uma dimensão da intimidade, da comunidade, da lavra, da brincadeira, do gosto, que ela é fundamental para a vivacidade, né? Isso que Rosana chamou a atenção, eu cheguei em conclusão com os estudantes de pedagogia várias vezes. A gente tem a faculdade de educação, precisa ter velho, precisa ter criança, precisa ter bicho e tal. E aí eu fui uma criança do subúrbio, madureira, que convivi muito com os velhos, que é aquele tempo que não tinha WhatsApp, então os velhos estavam, hoje está todo mundo no WhatsApp. Os velhos estavam na rua, ali de bobeira, no botequim, na praça e tal. E o que mais construiu, de fato, alimentou uma subjetividade inconformada minha, foi ouvir os velhos contando mentiras, absurdos, assombrações e tal, e eu ficava imaginando aquela coisa, meu Deus! E aí, anos depois, eu falei assim, fulano é um grande mentiroso, reposicionou esteticamente aquilo para mim, porque isso, de uma certa forma, nos coloca numa dimensão que, diante desse desmantelo, a gente precisa dispor de possibilidades de imaginação de mundo. Imaginar mundos, como o Asa chamou a atenção, não está deslocado de exercitar, ensaiar uma prática para esses mundos imaginários. Entende? Então, quando a gente brinca, quando a gente ritualiza, quando a gente come junto, quando eu chamo o bispo para estar aqui, porque, pô, encontrei com o Renato quase, então ele tem que estar aqui, tem uma dimensão que não é metafórica, não é uma espécie de apetrecho, não é um fetichismo conceitual, é um outro pacto comunitário, afetivo, esperançoso e profundamente amoroso com o mundo que de fato a gente deseja, e porque a gente deseja, cabe a nós mesmos lavrarmos ele. Já levantou uma bola aqui importante, Luiz, obrigado. Pensar essas questões aqui, vou bater dessa bola aqui junto, que não é fácil, né, essas questões. Primeira questão, o que você quer ser quando crescer? Isso tem muito a ver com uma ansiedade crônica, né, de que a gente precisa já dar uma resposta dentro de uma lógica da produção. Então está muito presente. Não é uma coisa fácil. Dito isso, eu vou para a Manuela e vou dialogando com a Manuela falou, ela perguntou sobre a escola. O que eu penso em relação à escola sobre isso? Qual o projeto político-pedagógico da escola? A gente precisa celebrar um projeto político-pedagógico que a brincadeira fique inclusa no documento. Como a gente tem que documentar, isso o bispo sempre falava, né? Além do oral, a gente acabou criando uma estrutura social que tem acordos e contratos. Como a gente coloca isso no nosso contrato? Tem que ter um tempo de brincadeira. Isso também tem a ver com no campo geopolítico, das relações internacionais, como a gente celebra, em algum momento na humanidade, a gente não tinha passaporte para viajar, não tinha ideia de fronteira como tem agora.
Então a noção de fronteira, ela cria dificuldade, cria uma seleção. Quem pode, quem não pode. A gente precisa pensar, então, em estruturas que são não só da cidade urbana, politicamente, o que eu diria? O que é, sem romantização, sem romantizar, como é que a aldeia funciona? Como é que um quilombo funciona? Então, se a gente pensar uma prefeitura, qual um bom projeto de prefeitura? Transformar a cidade numa aldeia. A gente pode especular sobre isso. Então, como a aldeia funciona? A aldeia, ela é muito mais orgânica na linguagem bispiana, ela não é sintética. O bispo diferencia o sintético do orgânico. Ele fala da confluência ao invés da influência. Então significa que ser orgânico funciona de modo mais confortável. A gente pode dizer assim, funciona sem sobressalto, funciona sem precisar estar em concorrência continuamente. As pessoas vão ter divergência, vão viver, tem tensões humanas para a gente lidar, mas isso não se transforma num conflito. Por quê? Isso que o bispo fala do humano, ele faz uma crítica à cosmovisão eurocristã monoteísta. Por quê? Nas tradições monoteístas, o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Como é feito à imagem e semelhança de Deus, tem uma necessidade de dominação. Todos os conflitos têm relação com medo e com uma necessidade de domínio. Eu faço parte de um grupo de homens, que é um grupo de homens muito interessante, agora está sabático, o grupo esse ano não está funcionando, mas um dos coordenadores, ele é de outra geração, em relação à minha, e ele é um cara com 67 anos que cuidou de homens nos anos 80 acusados de abusos de mulheres, feminicídio, violência doméstica. E a tese que está em jogo dos estudos de masculinidade é que esses homens têm medo das mulheres. E esse medo crônico que os homens têm sobre as mulheres organiza uma relação de objetificação. Assim como o Fanon coloca, numa branquitude não crítica, que tem medo do corpo negro. Então tem medo daquilo que desperta fantasia, desperta fetiche. Então, como a gente estabelece acordos, é necessário em que a gente não precise operar só na função emocional do medo. E aí a gente vai ter que desfazer um enunciado eurocristão monoteísta que é amar a todos como a si mesmo. Essa é uma das formas mais difíceis, porque isso atravessa a gente. A gente não tem capacidade de amar todo mundo, e não tem problema. Então, e a gente está falando sobre isso, que respeitar é muito importante. Então, quando a gente cria essa fantasia sobre-humana, sobrenatural, de que eu vou gostar de tudo e todos com a mesma intensidade, isso naturalmente vai criar algum tipo de retenção psíquica que vai ter que jogar a violência e a frustração em algum objeto. Isso é um problema. E aí tem a ver com trauma. Então, como eu elaboro o trauma dizendo, temos limites, não podemos querer tudo, gostar de tudo, mas podemos conviver e coabitar porque o mundo está compartilhado. Então, do ponto de vista mais formal, como a gente transforma a cidade numa aldeia? Primeira coisa. Ou seja, isso significa o seguinte, a gente vai ter que fazer mais zonas produtivas com mais encurtamento. Então, a gente recebe o quê? Legumes lá de Santa Catarina? Não, a gente tem que criar mais produções locais, para poder trocar em produções locais. A gente precisa ter menos asfalto impermeável. O asfalto impermeável custa, se não me engano, R$50 metro quadrado. O impermeável custa quase 1.000. Mas tem que investir no asfalto impermeável, porque tem que absorver água. A gente não pode mudar curso de rio. A gente não pode abrir mão, por exemplo, de pluricultura. A monocultura é problemática. A monocultura está numa lógica de exportação, em que a gente, por exemplo, na aula de história do ensino médio, estudava os ciclos econômicos. Tempo do café, ciclo do ouro, ciclo daquilo outro. Em algumas tradições culturais, quilombolas e indígenas, como é que é a plantação? Tem cacau e tem manga junto, e tem coco junto. Essas coisas coabitam e fazem uma diferença na produção da terra. A gente vai precisar estabelecer acordos para modificar a gestão produtiva agrícola. Isso é uma disputa em relações internacionais. Quem está aqui pode fazer essa disputa.
A médio e longo prazo causa problema. Vai ter que discutir a importância da plantação de cannabis, que tem estudos muito sérios mostrando que ela faz o que com a terra? Ela torna a terra muito melhor para qualquer tipo de produção. Vai ter que pensar isso em larga escala. Então, assim, temos que pensar isso politicamente. Ampliar o imaginário para assim, quais são os projetos políticos e pedagógicos da escola? Escola tem que ter tempo livre. Outra coisa, para crianças e gente velha se encontrar. Como a gente estabelece fundamentalmente uma carga horária de trabalho de 4 ou 5 horas por dia, oficialmente colocada. Isso deve ser uma meta do futuro. Uma meta é as pessoas trabalham 4 horas por dia, 5 horas por dia, no máximo, em locais próximos, menos distância, menos deslocamento. Isso é necessário, para que as pessoas fiquem menos cansadas e tenham mais tempo livre para se encontrar. O que acontece com os conceitos de malandragem e preguiça? Que são conceitos que eles foram, do ponto de vista colonial, imputados à população negra e aos povos indígenas. O que estava em jogo? Os povos indígenas não operavam, 305 povos diferentes, mas na média nunca operaram uma produtividade enlouquecida. O bispo fala isso, ele trabalha um tempo, tem mantimento, tá tudo certo, estamos bem. O que significa isso? Tem tempo livre para fazer isso, em torno de uma fogueira, contar história e conversar sobre o mundo. Então vamos ter que ter mais tempo livre. Então, eu diria o quê? Ponto de vista político, 4 horas de trabalho, então vai dar 20 horas semanais, 15 a 20 horas para todo mundo, com garantias de recurso. Então a gente vai fazer o quê? Transferência de renda, ok? Transferência de renda quer pensar aquela renda mínima, que é um projeto que alguns bilionários americanos e suíços tinham pensado há tempos atrás. Vamos conversar sobre isso? Vamos conversar sobre uma escola que tem tempo livre e que pessoas adultas podem ser convidadas para participar disso, para contar suas histórias, periodicamente. Quem tem pessoas mais velhas em casa? Essas pessoas, elas participam, elas vão doar 4 horas de trabalho, isso pode abater a mensalidade da família. Então, se tem um avô, uma avó, 4 horas mensais eles vão dedicar a contar uma história na escola. Está formalizado. Eu estou falando, então, como seria isso? Formaliza, PPP tem isso, tem uma brincadeira. Estado, eu quero votar em quem para a prefeitura? Alguém que vai falar, a cidade do Rio vai ser uma aldeia. O que significa isso? Asfalto impermeável, jardins de chuva, hortas públicas em praças, ok? Hortas frutíferas, realocamento de trabalho. Isso é um projeto longo. Outra coisa que vai ter que fazer, vamos discutir sistema pluvial. Como a gente faz? A gente é o único mamífero que joga protozoário na água, dá descarga. Isso é uma questão importante. A gente não enterra fezes, como outros bichos. Então tem que discutir tudo isso. Isso significa trabalho, investimento de recurso e mais bem-estar. Em última instância, mais zona de conforto. Pessoas mais confortáveis conseguem reagir com menos violência. Elas resolvem suas frustrações sem violência. Eu li um relatório do FBI de 2021. Os casos de ataques em massa foram protagonizados por pessoas de sexo masculino, de 14 a 29 anos, um grosso. Tem algumas mulheres, pouquíssimas mulheres, 2% de mulheres em ataques em massa nos Estados Unidos. A maior parte são homens jovens. Isso tem a ver com um protocolo, um protótipo de masculinidade, onde virilidade, penetrabilidade, muita força, muito vigor. Vai ter que ter espaço para as pessoas poderem ser fracas, para não terem que ser fortes, poderosas. Então criar uma cultura que as pessoas possam ter contato com a sua fraqueza, ter histórias que valorizem. Eu estou fraco, não consigo, negaciar, não posso fazer. Então, dito de modo aqui para fechar, então seria nas escolas, projetos políticos pedagógicos que incluem a brincadeira, carga horária de brincadeira e maneiras variadas de atividades dentro da escola. Você pode sentar no chão, vai estar protocolado ali. Pessoas mais velhas da família que dedicam uma carga horária, está previsto no contrato com a escola. Tem pai, tem mãe, tem seus pais, sua família, seu avô, convida alguém. A gente vai semanalmente ter uma quantidade de carga horária para que tenha uma pessoa de fora contando história.
Óbvio, tem que fazer um filtro aí, porque tem de tudo. Mas vamos ali conversar antes, fazer uma entrevista, peraí, vai falar o quê? Que o mundo não tem crise climática, vamos fazer isso, mas para ter esse contato, né? Do ponto de vista político, geopolítica, vamos ter que discutir taxar grandes fortunas. Essa é uma discussão muito difícil, muito necessária, né? Dividendo tem que ser taxado, né? Para a gente poder minimamente financiar um recurso mínimo para a população. E as pessoas terem atividades laborativas que elas possam fazer e ficarem satisfeitas. O que muitos estudos no campo, né, da psicologia social, da psicanálise, da neurociência têm demonstrado, podem convergir, é que pessoas insatisfeitas e que não conseguem elaborar trauma e frustração, uma maneira de lidar com isso é justamente projetando no outro essa insatisfação, e isso se transforma em violência, ou um exercício de dominação, né? Porque eu não consigo lidar com isso, eu tenho que jogar no outro. E a gente viveu um momento nos anos 80 que assim, crianças apanhavam nos anos 80. Crianças apanhavam nos anos 80. Eu vivi os anos 80. Não sei quem viu nos anos 80 aqui, tinha coisa que era de outro mundo, que a gente hoje percebam. A pessoa não concordava, cala a boca, não fala, tinha interdição. Isso estava dado. Então vai ter que falar sobre essas coisas e protocolar esses acordos, né? E politicamente é isso. Como a gente faz um país que tem a cara de um quilombo, que são muitos países, que a gente se comunica e tal, mas que não tem um universal. Então politicamente seria isso, é um trabalho danado. Mas assim, a gente conseguindo imaginar, pode fazer isso acontecer. Acho que tem que imaginar e começar a colocar na rua, escrever sobre isso. É isso, né? Geopoliticamente não dá para ter só um tipo de... Não dá para ter monocultura mais. É um desafio, mas monocultura é um problema. Monocultura. Né? Tá? Por aí seria escrevendo mesmo, vai ser assim, escrevendo no papel. Então, pode ver. Eu parei na parte de trabalhar 4 horas. Vou dizer para a PUC, das minhas 44 horas no contrato e 60 na realidade, vou reivindicar minhas 4 horas. Gostei. Você tem tempo livre para poder... Tô precisando, tem precisão de tempo livre. Aí, é isso. Ai, nem me conta, o MEC aumenta, né? Porque no meu caso tá pior. Perguntar para Rosana, olha, são exatamente 3h30. Aparentemente tem 2 perguntas. Pode responder em 2 minutos. Isso, então vocês duas. Tá. Dá 5 minutos para as pessoas se reacomodarem. Também. Então, por favor, e depois, Carla. Acho que precisa do microfone, então não consegue me ouvir. Você pode só levantar para... Ah, claro. Obrigada. Primeiro, prazer, me chamo Dandara. Dandara, Microfone, beleza. aí, grava. Obrigada. Bom, sou Dandara, sou psicóloga, trabalho com educação, estudo e trabalho, né, com educação. Tô sempre ouvindo o Renato, eu falar que sigo ele nas redes sociais, mas é na vida. Pra mim é como um tio, ele fala e eu tô ouvindo. É um prazer estar aqui, trabalho aqui, inclusive. Mas fiquei pensando algumas coisas enquanto vocês falavam, obrigada, de verdade. Mas também enquanto as pessoas faziam perguntas aqui. Porque muitas vezes a gente consegue denunciar muita coisa e com razão, mas é tão difícil propor outras coisas, né? E hoje eu faço parte de um projeto que eu amo fazer parte, que é o NIA, o Ninho de Infância Africana. E aí estou aqui nesse momento para fazer mais uma propaganda mesmo. A gente trabalha com crianças negras, né? O objetivo é trabalhar com crianças negras e suas famílias. Então tem famílias brancas, né? Em casos de crianças adotadas, por exemplo, relações interraciais. Então fica um convite para vocês conhecerem o projeto. E para quem não se encaixa no projeto para participar, também pode apoiar financeiramente ou de outras formas. Acho que reconhecer essas iniciativas, apoiar e fazê-las acontecer na nossa cidade faz toda a diferença, né? Hoje a gente se encontra no centro da cidade, aos sábados, encontra crianças de 0 a 12 anos, vai dividindo por faixa etária, nessas lutas contra trauma, contra violência, contra tudo isso que atravessa a infância de uma forma, né, infância negra, então, nessa cidade de uma forma muito latente, assim. Então, o NIA está aí com uma proposta muito bacana e acho que é legal a gente divulgar isso. Obrigado. Só uma pergunta.
Boa tarde, com licença. Posso ficar sentada? Estou tentando elaborar porque são muitas informações, né? Eu trabalho com educação, mas não com crianças, com mulheres adultas, negras e periféricas, né? Que por si só já estão em vulnerabilidade. E o que eu observo é que elas perderam essa narrativa brincante, se é que eu posso chamar assim, né? Como o Luiz falou, daquelas coisas que a gente escuta, né? Na calçada da periferia, dos velhos contando histórias mentirosas que na verdade são encantamentos, né? A gente vai reelaborar isso, acho que mais velho. E aí, né, nesse trabalho, eu percebo que com outras propostas de narrativas, elas acabam brincando novamente, né? E que essa infância está ali, né, habitando aquele corpo, né, nesse espiral. Mas a minha pergunta objetiva é se a narrativa pode ser uma forma brincante e se nessas ferramentas, né, que a gente está tentando também construir para essas crianças e vou além também para os adultos, se a gente não precisa também ouvir as ferramentas que elas já têm, como no caso das entrevistas, né? Porque elas têm ferramentas, mas a gente nesse processo colonizatório quer dominar a criança, né? E quer impor também. É isso. Ouvindo você, eu só queria acrescentar, né, pensar um pouco a cosmologia iorubá e a figura dos ibejos, né? Você trouxe até mesmo Exu, Renato, e a gente às vezes esquece que Exu é aquele que nada para, né, estagnado em sua cabeça, né? Exu é aquele com a cabeça pontuda porque ele não tem decisão, e as crianças também estão nesse campo. E quando a gente vai para a cosmologia iorubá, a gente vai ver os itãs dos ibejos. Os ibejos são duas crianças que enganaram a morte, a ineludível, com a própria astúcia e inteligência, né? Então, eu queria só que vocês dois comentassem sobre, ainda nesse processo de adultização e silenciamento das crianças, mas na linha do que a Carla está falando, né? Como é que a gente pode potencializar as ferramentas de beijo nas próprias crianças, ao invés de silenciar com cala a boca, com você não sabe o que está falando, né? Então, eu queria poder ouvir também a partir de uma perspectiva mais afrocentrada. Por favor, aqui começa. Renato? Pode ser. Eu acho que tem uma coisa também, tem aí falar de cuidar de criança, falar de cuidado é assim, muitas vezes a gente opera numa certa fantasia. E pense aqui, pensando a filosofia, pensando Hegel, Kojève, que é um filósofo que vai interpretar Hegel, tem desejos desejados, né? Muitas vezes o sonho é casar, ter um casal de filhos, comprar uma casa assim, depois uma casa de praia, uma viagem uma vez por ano. A gente é socializada para ter certos sonhos. Então, não necessariamente uma pessoa tem disponibilidade para paternagem, para maternagem. Pode não ter disponibilidade naquele momento, pode não ter estrutura e ferramenta para isso. Então, não tem idade, momento para ser pai, para ser mãe, para maternar. E maternar não tem, maternagem é até mais amplo do que ser mãe, do que ser pai. Mas a gente tem que ver se temos condições para isso, porque as coisas podem ter, você não tem condição, você não consegue fazer. Então não tem isso também. Como a gente se obriga muitas vezes a se encaixar num padrão, que isso pode ser um problema, né? O Mbembe, ele fala no Brutalismo que nas culturas africanas tradicionais não tinha um corpo específico para ser amado. A Valesca Zanello fala da prateleira dos afetos, né? E ela vai falando de um dispositivo amoroso que, no caso das mulheres, ele é muito cruel. No mundo patriarcal, o mercado afetivo para as mulheres tem um peso distinto. E para as pessoas gênero dissidentes também, né? Então, para homens heterossexuais, ricos, classe média, homens brancos, o mercado ele é muito mais farto, entre aspas, pensando no mercado afetivo. Tem várias tensões em jogo. E tem privilégios de masculinidade, tem várias camadas em jogo. Agora, o que acontece? Será que eu tô disponível, consigo dar conta? Tem uma pergunta que é para ser feita, né? Por exemplo, tem pessoas que não são, que têm uma tendência agâmica e querem ter uma vida monogâmica ou não monogâmica.
A gamia, eu posso ter uma disponibilidade para ser agâmico. Eu não quero formar par. Não é meu caso, não sou, eu sempre gostei de formar par. Mas assim, a pessoa às vezes se força e vai ter tensão no relacionamento. Às vezes a pessoa tem uma dinâmica que funciona para ela de amor confluente e ela quer se encaixar no amor romântico. Então tem perguntas para serem feitas primeiro conosco, para a gente poder saber, eu consigo dar conta disso? Em uma dinâmica mais afro-referenciada ou afrocentrada, isso vai ter variações também, mas num certo eixo. Tem algo que com a Sobonfu Fusomé, ela fala isso muito bem, que, por exemplo, no contexto africano da Gara, especificamente, em outros contextos são assim também, por exemplo, o casamento não é uma questão privada, é uma questão comunitária, porque se um casal ele não está bem, aquele mal-estar pode irradiar para a comunidade inteira. Então é importante que aquele casal esteja bem, porque aquilo vai criar um mal-estar comunitário. Então as pessoas não têm que ter o repertório sozinhas para a resolução. Por isso os rituais são importantes. Qual é a minha resposta? Ritualística. O ritual é algo importante. Aí eu vou dar um exemplo final aqui e passo. Em alguns contextos tradicionais, podem me ajudar quem conhece isso, o povo Guarani, que está aqui perto, né, e tem povos africanos que também funcionam assim, e aí mesmo numa relação binária, né, num contexto binário, as mulheres têm sangue frio, porque as mulheres menstruam, nessa cosmologia. Então as mulheres são mais racionais. Os homens têm sangue quente, então é muito frequente que esse homem, diante de uma questão de tensão, ele resolva aquilo, o sangue ficando mais ferro, mais quente ainda, ele atuando com violência. Então os meninos, quando colocam barba ou engrossam a voz, tem que passar por um ritual, para que eles aprendam a controlar a temperatura do sangue. E nesses contextos não tinha feminicídio. O que está em jogo então? Ritual é quando tem um acúmulo comunitário, que ele apresenta um repertório. E eu posso ter oportunidade de acessar esse repertório para lidar com um conflito, lidar com tensão. E reconhecer que a gente não vai fazer da mesma maneira, não vai fazer igual. Tem gente que pode ser muito bom como companheiro e companheiro, mas não está com disponibilidade para paternar, para maternar. Outros podem maternar, não querem ser agâmicos. E tem agâmicos que não querem ter filhos. A gente vai ter que fazer essa escuta de si, que eu tenho chamado, um conceito que eu tenho chamado, inspirado com a Sobonfu Fusomé, com o bispo, com muita gente, eu estou chamando de auto-intimidade. Esse conceito eu que estou mexendo nele, né, que tem a ver com uma coisa que não é só o autoconhecimento, mas é saber como é que eu estou sentindo essas coisas. Né? Em última instância, assim, teses filosóficas especulativas, né, o problema da humanidade emocional. Né? Grosso modo, emocional, ou seja, como a disfuncionalidade tem relação com uma dificuldade de lidar com o que a gente sente, com o que a gente deseja. E aí nessa esfera eu diria, a gente precisa recuperar o ritual. Se eu fosse, por exemplo, secretário de Educação do Estado, ou ministro da Educação, como incorporar o ritual no currículo escolar? O ritual é para que a gente possa fazer com que as crianças, elas possam, em cada fase da vida, e desculpa eu estou me alongando, vou dar aqui um exemplo, porque acho que é interessante falar para quem não conhece. Eu falo isso no meu livro do luto, que está aqui, o do amor não veio, livro que as pessoas mais conhecem sobre amor. Eu estou muito interessado em afetos, hoje, estudar afetos, é o que mais estou estudando, afetividade. Estou ouvindo pessoas também, estou pesquisando com neurociência, filosofia, psicanálise. Estou ouvindo casais, ouvindo gente agâmica, gente monogâmica, poliamorista, ouvindo muita gente. Encerro com uma questão que você falou da afro-referenciada, que está do Tumani Kuyatê falando isso entre nós, um segredo. Não sei quem viu esse documentário. Entre nós, você vem ver esse documentário? Uma pessoa, então tá ótimo, eu vou contar aqui para vocês, vou falar um bastidor do documentário para vocês aqui. Tá ficando certo? O avô do Tumani, ele estava para morrer. Por quê? Em algumas culturas tradicionais africanas, no caso do Mali, no caso dos Nigéria, dos Nigeriba, podem me ajudar aqui, os griots, chamados griots, tem uma conta, o Sotik Kuyatê nessa conta. Eu estou no momento, por exemplo, de fazer isso agora, o meu conhecimento tem que colocar para o mundo.
Eu tenho 50 anos, então na hora de colocar o conhecimento para o mundo, né? É o momento. Porque são múltiplos de 7. A cada 7 anos você tem uma fase da vida. Primeiros 7 anos é a família, cuidado, 14 anos é certas coisas, 21, vai, múltiplos de 7. Com 84 anos, você pode se despedir do mundo. Porque 84 é 7 vezes 12. São 12 ciclos de 7. Então o avô do Tumani, ele percebeu que o peso do espírito dele, de 21 gramas, estava diminuindo. O peso do espírito vai diminuindo, esse sopro da vida. A gente morre quando o sopro diminui. A gente nasce com 21, e às vezes é um pancadão de 20 para 10. Depois vai paulatinamente, até chegar a 1 grama de sopro da vida e você vai. Tem gente que é um pancadão só, morte acidental, pancadão só. Aí ele fez o seguinte, ele tem neto na Alemanha, a gente mora no Japão, o Tumani morava no Brasil, o Tumani casou com uma brasileira, não, o Tumani Coeteiro. Aí ele chamou todo mundo e falou, gente, vou contar minha última história, porque eu estou sentindo que meu sopro está indo embora. E foi festa. Por quê? Quem não puder ir no funeral, não vai poder ir no funeral, porque está trabalhando. Ele falou, contar minha última história vivo. E ele fez um encontro para a família toda, filhos, netos, irmãos, parentes, para contar a última história dele. Olha que relação com a morte interessante. Porque ele falou, eu já entreguei o que eu tinha que entregar. Eu fiz os 12 ciclos de 7. E aí ele entregou e fez a última história sorrindo. E aí quem não puder ir no funeral, não vai no funeral. Mas ele contou a última história dele da melhor maneira possível. Então, a gente a cada 7 tem algo para ser feito. Você tem algo para entregar. O que é importante? Descobrir o que você tem para entregar, para enriquecer as outras pessoas. Enriqueça os outros. Essa talvez seja uma maneira da gente poder não ter que explorar as pessoas, entregar o que pode entregar, e sem fraude e sem favor. Sem fraude, sem favor. Não prometendo que pode entregar mais, nem pode entregar menos. Entregar aquilo que você pode entregar. Ó, posso entregar só até aqui. Tá? Pode ser para você? Não pode? Ah, legal. Vamos negar esse, vamos vendo como te entrega. É por aí. E fico feliz. Se alguém quiser continuar conversando, pode ser na leitura dos meus livros também. A gente conversa, tem meus contatos aqui. Vai ser um prazer. E desculpem falar uma coisa que só qualquer horrível que eu falo isso. Vou falar a pior coisa agora. Eu fico disponível também para quem quiser. Eu celebro casamentos, né? É uma coisa que eu gosto de fazer. E eu faço um cálculo do casal e aí a gente conversa. Eu faço um negócio ali. Eu estou estudando isso aí. Manda e-mail, eu gosto do casamento. Renato é um filósofo, realmente, né, gente? Além de ser inspirador, né? Essa questão do cálculo da vida, dos ciclos, né? Deu um boom. Tá no livro lá, porque é um tá no livro aí, tá lá vendendo. O filho pode falar um pouquinho? Fala, claro, um pouquinho. Só porque vocês têm horário para entregar as aulas. Tá bom. E como tem uma próxima mesa, eu tenho medo de ficar demais a última, a gente tem medo de trancar. Não tem problema. Eu morrendo de medo de ficar trancado aqui dentro, não vou me alargar não. Na verdade, só para fechar eu vou contar uma história de um filósofo aqui que me afeta muito, que é o filósofo Orunmila. Ibeji é uma encrenca no Brasil, sabe por quê? Porque a tradição do culto ao orixá no Brasil, ela legou um entendimento dos orixás Ibeji, né, dentro de algo muito reduzido, né? E a própria dinâmica da diáspora africana reinventou essa dimensão do que a gente compreende mais como uma ibejada, né? Que expande até um entendimento sobre a questão da criança, da infância. Mas as filosofias negro-africanas em diáspora, dentro dessa dimensão do culto ao orixá, no Caribe, conservaram muita coisa a partir do culto ao Ifá, onde resguardaram muitos entendimentos sobre essas divindades. E essa história, né, essa narrativa que a Asa chamou a atenção, os Ibejis driblam Iku e tal, ela está dentro do mundo do Ifá, é bastante conhecida, mas eu vou contar exatamente outra, não vou contar essa, né, negaça. Mas ela é interessante porque os Ibejis, eles aparecem às vezes em momentos que trazem problemas bravos para a humanidade, né? E tem um Odu que conta, mas não vou contar também qual que é o Odu, né, dessa do Negaciado, mas conta uma história que é o seguinte: Olodumare, né,
na sua extensão, que é Olofin, Olofin, né, estava com uma série de coisas para gerenciar e meio que dispondo ali, pedindo ajuda dos orixás, distribuindo função e tal. E a galera meio não queria fazer tudo. Não é óbvio, não vou dar conta disso, quero fazer isso, quero fazer não sei o que e tal. E o Olodumare, na sua dimensão de Olofin, ficou meio chateado, né? Ele falou assim, cara, porra, sabe o que eu vou fazer? Eu vou enfiar no meio dessa existência aqui um contraponto, né? E aí, assim, dentro da tradição, dentro do pensamento iorubá, não há nada correspondente a uma ideia de diabo, né? Mas há uma dimensão ambivalente do bem, né? Que confronta profundamente essa narrativa eurocristã monoteísta que faça o bem sem olhar a quem, né? Isso, inclusive, está numa outra métrica, no meu outro do Ifá, que diz que o bem convive com o mal. Traz até um protagonismo de Exu bem interessante. O bem convive com o mal, é um duplo. E aí, Olofin plantou um negócio no meio da galera ali que deu uma quizumba danada. E aí foi um negócio brabo, né? O orixá conseguia resolver, estava encrencado e tal, e vai, quem é de guerra vai de guerra, quem é de chamego, de doçura, de negociação, nada se resolvia. E aí, quem se dispõe a resolver, né, o problema, que era essa espiritualidade que o Olofin plantou, ela estava invisível aos sentidos dos orixás. Né? Os ibejes vão ao Olofin e falam, Olofin, porra, tá tendo uma encrenca aí, o que aconteceu? Olofin, ó, vai ter que descobrir o que é. E os ibejes se dispõem a fazer aquilo que nenhum outro queria fazer. E mesmo aquilo que eles não queriam fazer. Eles abrem mão do desejo para pensar o bem comum. E eles vão buscar essa encrenca. Até que um dia, eles caçando, fuçando, eles veem essa presença aparecendo, né? Aquilo que ninguém via. Eles falam, olha, tá ali, tá acolá, tá não sei aonde. E Oxum não via, Xangô não via, Ogum não via, Obá tá lá, não via. E eles falaram, Olofin, nós descobrimos onde isso que está causando essa quizumba tá. E Olofin falou, ótimo que vocês descobriram, porque para que se mantenha o encantamento da vida, há de se ter a sensibilidade de Deus. Porque manter o encantamento é também parte de uma atividade de identificar aquilo que não presta para o mundo. Um mundo que não cabe à sensibilidade das crianças é um mundo que definitivamente não funciona. Isso Muito obrigada, obrigada, Renato, vamos tirar foto. Muito obrigada e até a próxima. Aí, quem quer casar, ó.